Para todos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, juntamente com os irmãos, para juntos cultuarmos o nome do Senhor e anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho de salvação, o Evangelho que começou a ser anunciado há quase 2000 anos atrás. E até hoje, esta palavra continua sendo pregada em diversas línguas, em várias partes da terra, e Jesus ele continua salvando, transformando vidas, libertando, curando as enfermidades, porque diz a palavra dele que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra dele também permanece para sempre, graças a Deus. Eu quero ler para a nossa meditação o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9 ao 11, e depois também o versículo 27 e o 28, e também o 29. Que diz assim: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 27, 28 e 29. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então aqui nós temos um texto da palavra de Deus muito conhecido da igreja. Jesus, ele usando, como ele fazia sempre, linguagem figurada para anunciar as verdades bíblicas, as verdades que o Pai tinha dado para ele anunciar. E ele diz, ele se compara dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A nossa irmã Bia aqui já citou o que ele também disse no capítulo 14 do mesmo Evangelho segundo escreveu João, que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém na terra nunca houve homem algum como o Senhor Jesus Cristo poder afirmar coisas tão profundas, tão verdadeiras. Apenas ele poderia afirmar que ele é o caminho, é a verdade, a vida. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta. No final do versículo que a irmã Bia citou aqui, ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E aqui no versículo 9 do capítulo que eu acabei de ler, ele diz que se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Ou seja, não existe salvação fora de Jesus. Não existe caminhos que levam até a Deus fora de Jesus, porque ele é o único caminho. Ele é o verdadeiro caminho. Louvado é o nome do Senhor. Ele é o único que pode transformar a vida do ser humano. Ele é o único que pode mudar a vida do ser humano, como já foi testemunhado aqui nessa tarde. Assim como ele mudou a vida da irmã Bia,
que Ele mudou a vida de muitos outros, Ele continua o mesmo, com poder para mudar vidas que entram por Ele, ou que se achegam a Ele. Louvado é o nome do Senhor. Então, quando Ele diz aqui que Ele é a porta, Ele está dizendo que Ele é o único acesso que leva o homem para o céu. Normalmente, quando alguém parte para a eternidade, logo, principalmente nos dias atuais, alguém posta, por exemplo, nas redes sociais, que Deus o receba de braços abertos. Mas, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, não é bem assim. O homem, enquanto está vivo, ele precisa tomar uma decisão para um dia, sim, ele entrar no céu pelas portas e ser abraçado, sim, pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Ele está aguardando aqueles que hão de crer no seu nome. E diz mais aqui: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão, ele veio para isto mesmo, é o trabalho dele: roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio para nos dar vida com abundância. O ser humano ganhou o direito, nós ganhamos o direito de vivermos aqui nessa terra por um período de tempo. Alguns vivem mais, outros menos, mas nós ganhamos o direito de vivermos aqui nessa terra, para enquanto nós estivermos aqui, nós glorificarmos através da nossa vida aquele que nos criou, aquele que nos deu fôlego de vida, aquele que tem nos sustentado com saúde, aquele que tem nos sustentado com alimento, que é Ele mesmo quem provê tudo para nós. Então nós devemos honrar o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz mais: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus, Ele se compara aqui no texto como a porta, e Ele também se compara como o bom pastor, aquele pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi isso que Ele fez. Ele entregou a sua vida em uma cruz para dar a vida para todos aqueles que quiserem tornar suas ovelhas, ovelhas do seu pasto. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E nós, os seres humanos, nós somos comparados na Bíblia também como ovelhas. Ou seja, aqueles que entram pela porta que é Jesus. Aqueles que passam para dentro do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Eles se tornam ovelhas. Amém. E alguém pode estar perguntando, você pode estar indagando em seu coração: mas como eu me torno ovelha do aprisco do Senhor? O versículo 27 do mesmo capítulo aqui responde para você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Logicamente que o ouvir aqui está se referindo à obediência. Só faz parte do aprisco do Senhor, só se torna ovelha do aprisco do Senhor quem passa a obedecer a sua palavra, a sua voz. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Nós somos chamados, pela Bíblia, pela palavra de Deus, de discípulos de Jesus. E verdadeiramente, se nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, nós podemos afirmar sim que nós somos discípulos dele. E por que não dizer, dentro da linguagem do texto aqui, nós somos suas ovelhas.
E no versículo 28, no versículo 28, ele continua dizendo: e dou-lhes a vida eterna. Por que que ele dá a vida eterna para quem passa a obedecer a sua palavra? Porque ele é a vida, conforme já foi dito aqui. Então, ele sendo a vida, ele pode dar a vida. Louvado é o nome do Senhor. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. A humanidade, de um modo geral, está condenada à morte, está condenada ao inferno, está condenada à perdição. Foi por causa disso que Jesus veio a este mundo para nos livrar do inferno, para nos salvar da perdição eterna. E todos aqueles que dão crédito à palavra do Senhor, como nosso irmão Moacir disse aqui, aqueles que dão crédito à pregação, eles alcançam o privilégio de serem ovelhas do aprisco do Senhor. E eles têm a garantia de vida eterna. Diz o Senhor: e nunca hão de perecer. E por que que as ovelhas do Senhor não perecem? Enquanto nós permanecemos como ovelhas, ou seja, enquanto nós permanecemos na obediência, nós nunca iremos perecer. Aqui está falando da vida eterna, porque fisicamente qualquer um de nós podemos partir para a eternidade a qualquer momento e o nosso corpo apodrecer na terra. Mas aqui está falando de perecer no sentido espiritual. E por que que nós não perecemos se nós permanecermos dando ouvido à palavra de Deus? Porque nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem poder de nos tirar da presença de Deus. A nossa irmã disse aqui que passou por muitas lutas, mas ela permaneceu. Por que que ela permaneceu? Porque ela está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. E as lutas, as adversidades, as perdas, os problemas, as pessoas que se levantam contra nós, não são capazes de nos tirar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode tirar. A única pessoa que pode nos tirar da presença de Deus, das mãos do Senhor Jesus, somos nós mesmos. A partir do momento que nós deixamos de obedecer, nós automaticamente saímos das mãos do Senhor. Mas não é isso que ele quer. Versículo 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então quem está em obediência à palavra de Deus, ao Evangelho, ele está seguro pelas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém que possa arrebatar. Ninguém. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 8 de Romanos, da carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Quem está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser separado do amor de Deus. Enquanto nós estivermos na obediência, nós estamos guardados. Por isso que João Batista, o primo de Jesus, aquele que batizou o Senhor Jesus Cristo, ele pregou antes do Senhor Jesus, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele disse no capítulo 3 de Mateus, versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O ser humano precisa se arrepender, precisa passar a produzir frutos dignos de alguém que se arrependeu, de alguém que confessa o nome do Senhor, de alguém que fala que é um servo do Senhor. Ele precisa produzir frutos dignos de arrependimento.
Aleluia. E na parte final do capítulo 3 de Mateus, João Batista, ele concluindo a sua mensagem, ele diz que o machado, ele já está posto à raiz das árvores. Mais uma vez a palavra de Deus usando a linguagem, figura de linguagem, para dizer, nos comparando como árvore. E dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. O que significa isso? Que o dia do juízo está chegando. O momento da ceifa está chegando. O momento da colheita está chegando. E o machado, ele já está posto à raiz das árvores. Se o homem não se converter, se a mulher não se arrepender dos seus maus caminhos, se o homem não se render aos pés do Senhor Jesus para obedecer a sua palavra, o machado já está colocado sobre a sua raiz, ou seja, sobre a sua vida para cortar. Mas Jesus, ele não veio para condenar o homem. No capítulo 3 de João, ele disse que ele veio ao mundo não para condenar o mundo. Ou seja, ele não veio para condenar as pessoas. Porque todos nós já estávamos condenados sem a vinda dele. Se Jesus não tivesse vindo, se ele não tivesse nascido, morrido, se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse pregado o Evangelho, todos nós já estaríamos condenados. Então ele não veio para condenar, ele veio para salvar todo aquele que crê. E aí, para a gente concluir, você pode estar dizendo, mas eu creio. Porque normalmente todo mundo diz que crê no Senhor Jesus. Mas como eu provo que eu creio? Obedecendo. Oh, glória. A fé que salva é a mesma fé que obedece. Como eu posso provar para o Senhor Jesus que eu creio na sua palavra? Quando eu obedeço. Hoje pela manhã nós estávamos participando da ceia do Senhor, comendo um pedaço de pão, simbolizando o corpo dele que foi rasgado na cruz, e também tomando uma pequena taça de suco de uva, simbolizando o seu sangue. Por que nós fazemos isso? Porque ele nos mandou fazer. E nós acreditamos no que está na palavra. Então ele nos mandou fazer, faz quase 2000 anos. E nós acreditamos. Nós não vimos ele fazer, mas está escrito e nós acreditamos. Ou seja, pela fé nós participamos. E ele diz que aquele que come da sua carne, ou seja, quem participa dignamente, com fé, e bebe do seu sangue, tem vida nele. Então nós fazemos isso porque nós acreditamos e obedecemos. Louvado é o nome do Senhor. Se você que me ouve nessa tarde, não importa quem você é, o que você já fez, o que você está fazendo, não importa. Não importa se você é uma pessoa religiosa ou não, mas se você tomar a decisão, não, a partir de hoje, eu vou acreditar na palavra que aquele moço, que eu nem conheço, ele pregou, porque ele leu a palavra de Deus. Né? Todos nós que falamos aqui, nós falamos de acordo com a palavra. Não é isso, irmão Moacir? Nós lemos a palavra e pregamos a palavra. Então, se você acreditar e passar a observar, como a nossa irmã Bia disse, né? Ela ouviu um versículo, uma palavra, e ela acreditou nela, irmão Deia. E ela começou a buscar o Senhor através de uma palavra. E ela passou a obedecer, e ela está nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus, porque nós somos ovelhas do seu pasto. Bendito é o nome do Senhor. Se você desejar também
Não custa nada. Por exemplo, o ser humano aqui na Terra experimenta tanta coisa, né, irmão Devali? Por exemplo, eu tenho 51 anos. Quantas coisas que eu já experimentei. O que custa experimentar, servir o Senhor de todo o coração? Amém. Se você começar a experimentar e não gostar, deixa Jesus para lá, não tem problema. Mas não custa nada experimentar, começar a dar os primeiros passos. Mas eu tenho certeza que se você experimentar Jesus, você não vai querer abandonar nunca mais. É como a gente costuma dizer, irmã Fica, né? Ah, se eu tivesse aceitado Jesus antes. Ah, se eu tivesse mudado de vida antes. Louvado é o nome do Senhor. Então deixa essa palavra para o teu coração. Não esqueça dessa palavra. Não esqueça de nenhuma palavra que foi dita aqui nessa tarde. Porque a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Oh, glória. Glória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. Amém. Oh, glória. A palavra. Amém. A palavra foi pregada. A palavra foi anunciada. E nesta tarde, eu pergunto nesta tarde, se tem alguém que ouvindo esta palavra, às vezes você está dentro da sua casa, mas o Espírito Santo de Deus falou com você, e você quer entregar a sua vida ao Senhor. Esta é uma oportunidade. A Igreja Assembleia de Deus hoje saiu das suas quatro paredes para poder estar aqui nesta rua, para poder dizer a você, como já foi dito, que Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida e Ele quer libertar a sua vida. Tem alguém nesta tarde que quer entregar a sua vida ao Senhor? Vem aqui à frente, nós iremos orar pela sua vida. E a Bíblia diz que o seu nome será escrito no livro da vida. Só vai alcançar as mansões celestiais, ou vai entrar no céu, aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Isso aqui não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. Aleluia! João escrevendo no Apocalipse, ele pode dizer, aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse vai alcançar a salvação. Glória. Se você nesta tarde quer entregar a sua vida, eu te convido a vir aqui à frente. Aleluia. Hoje às 18h30 estaremos ali na Assembleia de Deus, a Rua Eloy Magalhães, número 100. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de um grande culto. Vá ali com a sua família e eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará ao seu coração. Amém? Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram estar aqui. E a irmã Bia disse para eu não sair, não. Tem alguma coisa ali dentro ali para nós. Tá? Amém? Levante a sua mão. Pai eterno, graças eu te dou, Senhor, aqui nesta tarde, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui reunidos, Senhor. Nesse culto de gratidão a Ti, ó Deus, pela vida da Tua serva, irmã Bia. Ó Deus, meu Pai, sua família, vem abençoar grandemente, ó Deus, dando a vitória. E que a mão do Senhor, meu Pai, venha estar estendida sobre nós, nos guardando e nos fortalecendo em tudo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo,
ela seja sobre cada um de nós. E o povo de Deus diga: Amém. Amém. Deus abençoe. Vai em paz. Ou entra aqui em paz.